Olá amigos, meu nome é Visel Molencar. Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc, o sistema de cálculo trabalhista da Justiça do Trabalho. Eu quero falar hoje especificamente sobre uma tela que é a tela de parâmetro das verbas. Eu vou abrir aqui um cálculo. E eu quero entrar aqui nessa tela, por exemplo, nesse cálculo aqui nós temos várias verbas. Vou entrar aqui numa tela qualquer, nessa aqui do 13º salário, clicando nesse botão parâmetros da verba. E eu vou tecer aqui alguns comentários que talvez ajude a uma melhor compreensão do sistema. Então eu vou procurar falar aqui dos principais campos dessa tela. O primeiro campo aqui é do nome, né? A única observação que eu gostaria de fazer aqui é que ele é possível ser editado, ser mudado, mesmo quando você cria uma verba que o sistema já está cadastrado no sistema, como essa verba 13º salário, você pode vir aqui e alterar. Embora quando você clica aqui ele continua sem sair aqui o negrito, se você for no teclado, com a setinha do teclado, você pode alterar o nome dessa verba. Do lado direito aqui nós temos os assuntos do CNJ. Essa parte é uma parte que eu acho que ainda pode melhorar, porque ele não tem um sistema de buscas, então não adianta eu botar aqui, escrever que o sistema não vai aceitar. Eu tenho que realmente procurar aqui entre nessa árvore de pastinhas aqui aquilo que aquela verba que eu quero utilizar. Então a partir do momento que eu encontrar, eu clico aqui sobre o nome e seleciono e ele já preenche. Descendo aqui mais um pouco, nós temos aqui nessa linha, nessa segunda linha aqui dessa tela de parâmetros das verbas, os tipos de verbas. Primeiramente nós temos a forma de cálculo da verba, a forma de informação dos dados. Você quer que o sistema calcule o valor dessa verba com base em outras informações já lançadas no sistema anteriormente, ou você quer você mesmo informar o valor dessa verba? Então, esse campo valor tem essas duas funções. Ou você informa que o sistema a verba será calculada de acordo com outros parâmetros já fixados, de acordo com o histórico salarial, de acordo com a quantidade já determinada dentro do PJE Calc, ou você informa o valor. Por exemplo, eu quero que essa verba, o valor dela seja R$5.000, então eu vou informar, o valor será informado. Então essa situação aqui pode ser utilizada para quando você tem algumas verbas que você não quer utilizar nenhuma verba pré-cadastrada pelo sistema, você quer cadastrar uma coisa nova. Então você pode usar essa opção aqui. Nessa opção aqui, por exemplo, de informado, nós vamos utilizar para danos morais, né, para qualquer tipo de indenização que tenha um valor fixo. A partir do momento que você preenche aqui informado, ele torna disponível aqui esse campo devido para que você informe o valor que você quer informar. A segunda parte aqui é a incidência. Temos 5 botões aqui, 5 checkbox, em que você diz quais as incidências dessa verba. Essa verba vai incidir em imposto de renda, FGTS, pensão alimentícia, contribuição social ou previdência privada. Você pode marcar aqui o que você quer. Aqui no caso do FGTS, as mais usadas, né, na prática é FGTS e contribuição social. Então se você calculou uma verba que você quer que ela tenha reflexos no FGTS, você deve marcar aqui nessa tela. O próximo campo é característica. Esse campo característica, ele está ligado com esses outros dois aqui, ocorrência de pagamento com esse outro aqui, ocorrência de pagamento. Então, se você marcar aqui, por exemplo, característica comum,
todos esses campos de ocorrência ficam disponíveis. Se você marcar, por exemplo, 13º, ele só aceita dezembro, porque o pagamento do 13º, a ocorrência do pagamento do 13º é o mês de dezembro. Da mesma forma, o aviso prévio, que é no desligamento, e as férias, que é no período aquisitivo. Então, se você quiser manusear essa parte aqui das ocorrências de pagamento, você deve marcar a característica comum. Então, quando é que eu vou utilizar a característica comum? Quando eu quiser, por exemplo, cadastrar uma verba mensal, por exemplo, uma multa de convenção coletiva que seja valor de um salário mínimo durante 3, 4, 5 meses. Aí eu vou marcar aqui a opção mensal, ele vai calcular mês a mês essa verba. Do jeito que eu marquei aqui informado e botei aqui mensal, se eu informar um valor, se eu lançar um valor aqui nesse campo valor devido, por exemplo, R$2.000, ele vai pegar, o sistema vai pegar esse R$2.000 aqui e vai distribuir nesse período aqui, sendo que cada mês será R$2.000. Se você marcar aqui o campo proporcionalizar, ele vai pegar esse 2.000, por exemplo, aqui no mês de maio, ele vai pegar integral, R$2.000, mas já no mês de janeiro de 2016, ele só vai pegar 25 dias. Então, ele vai pegar 2.000 dividido por 30 vezes 25. Então, esse campo aqui mensal, ele serve para que você cadastre uma verba que tenha ocorrência mensal. O próprio nome aqui já sugere, ocorrência de pagamento será mensal, umas horas extras, algum tipo de adicional, mas lembrando que a maioria das verbas já vem cadastrada por padrão no sistema. Poucas verbas a gente tem necessidade de cadastrar, mas é importante a gente conhecer isso daqui para você às vezes resolver algum problema do tipo, você cadastrou uma verba e ela só está aparecendo num mês, porque provavelmente ela está cadastrada como aviso prévio, só está saindo no desligamento, ou ela está cadastrada como 13º, só está gerando o pagamento em dezembro. Então isso aqui é importante para que a gente entenda isso. Essa questão aqui, gerar verba reflexa, ele quer saber se você vai gerar, porque é o seguinte, toda verba nessa tela aqui, ele tem duas partes principais. Essa parte superior aqui e essa parte inferior. A parte superior que eu digo, essa parte aqui, valor devido e valor pago. Toda verba você tem condições de cadastrar uma diferença salarial, de calcular uma diferença salarial. Embora aqui seja um 13º, mas aqui no valor pago eu posso lançar uma importância que vai ser deduzida dessa importância aqui de cima, desse valor aqui de cima. Então, esse campo aqui, gerar verba reflexa, ele quer saber se você vai gerar um reflexo. Se houver um reflexo dessa verba, ela vai ser gerada por essa diferença entre o valor devido e o valor pago, ou ela vai ser gerada só pelo valor devido. Mesmo que você lance um valor aqui, por exemplo, se eu lançar aqui R$350, essa verba, o resultado dessa verba aqui será R$1.650. A diferença, o valor da diferença será R$1.650. Então, gerar verba reflexa. Você quer que seja que essa verba seja que o reflexo dessa verba seja calculado sobre 2.000, ou você quer que seja calculado sobre 1.650. Da mesma forma, essa parte aqui, gerar a verba principal. Se você for gerar uma verba principal, essa verba aqui no caso, ela vai ser calculada sobre a diferença ou sobre o valor devido. Essa tela aqui, compor principal, ela é bem importante. Esse campo aqui, compor principal, é bastante importante. Por quê? Porque ele nos dá a possibilidade de cadastrar uma verba e que ela não seja somada ao crédito do reclamante, ela não vai compor o valor principal do reclamante. Quando é que a gente utiliza isso aqui normalmente? Quando é deferido ou quando você quer calcular os reflexos de uma determinada verba sem calcular a verba principal. Por exemplo, umas comissões que foram deferidas, só os reflexos da comissão e não a comissão em si. Então você vai marcar aqui compor principal? Não. Por quê? Porque você vai calcular os reflexos, mas essa verba aqui não vai somar na parte do reclamante, somente os reflexos.
Então, para isso que serve esse compor principal. Se eu marcar não, ele não vai somar com o crédito do reclamante. Se eu marcar sim, ele vai somar. Zerar valor negativo, o próprio nome já sugere. Se você não zerar isso daqui, por exemplo, digamos que você tem aqui um valor devido 2.000 e um valor pago 3.000. 3.000. Isso aqui vai dar um valor negativo de R$ 1.000 para o reclamante. Então, se você marcar isso daqui, ele vai zerar essa verba e não vai deduzir de outras. Se, ao contrário, né, se você desmarcar aqui, ele vai dar um valor negativo e vai descontar de outras verbas que o reclamante tenha para receber. Então, nesse campo aqui, basicamente é isso. Aqui no valor devido, como eu marquei aqui o campo informado, ele só traz essa informação aqui, o período, certo? O período aqui no caso, do jeito que está aqui, esses R$ 2.000 vão ser calculados, vai ser calculado durante todo esse período aqui. E se eu quero proporcionalizar ou não esse período aqui, certo? Se eu botar aqui a mesma data, eu tenho condições de... Ele não está dando a possibilidade de proporção porque ele está marcado aqui como 13º salário, então não tem como proporcionalizar. Eu teria que marcar aqui comum, mensal, para que ele abra a possibilidade aqui, ó, de proporcionalizar. Inclusive ele abre um outro campo aqui também de exclusões. O que eu quero excluir desse período aqui? Faltas, férias, gozadas. Então aqui que eu configuro isso. Então assim, mesmo que eu tenha marcado lá várias faltas e férias gozadas, se esses campos aqui não tiverem marcados, essa verba não excluirá essas ocorrências. Então, como eu lancei aqui informado e botei aqui um período, se eu botar uma data só, eu quero dizer que essa verba aqui, se eu desmarcar aqui, proporcionalizar, essa verba aqui será atualizada desde o dia 1 de maio e não haverá proporção. Se eu marcar proporção, ele vai calcular só um dia, vai dividir 2.000, dividir por 30 vezes 1, porque é uma data só, aqui é a data inicial e a data final. E aqui é interessante que no caso de danos morais, se isso aqui fosse uma verba de danos morais, eu marcaria aqui não proporcionalizar, botaria a data, e aqui em cima eu tenho essa opção de calcular os juros a partir do ajuizamento ou a partir da data da verba aqui. Então, o que significa esse campo aqui na parte superior? Juros a partir do ajuizamento para ocorrências vencidas ou para ocorrências vencidas e vincendas. E aí cabe a gente explicar o que são, para o PJ Cálculo, o que são ocorrências vencidas e vincendas. Essas ocorrências são vencidas, são as ocorrências que ocorrerem antes do ajuizamento, e as vincendas as que vierem após o ajuizamento. Então, normalmente, danos morais é após o ajuizamento. Então, eu vou informar aqui a data da sentença ou do acórdão, vou botar o valor, vou desmarcar, proporcionalizar e vou marcar ocorrências vencidas e vincendas. Para quê? Para que os juros de mora sejam contados a partir da data da declaração dos danos morais, né, da sentença ou do acórdão. Desse modo, em consonância com a súmula do TST, salvo engano, a 439, né, que diz que, no caso de danos morais, atualização monetária a partir da data e os juros de mora a partir do ajuizamento. Então, se eu marcar ocorrências vencidas e vincendas, a atualização será dessa data e os juros de mora do ajuizamento. Se eu marcar vencidas e lançar uma verba após o ajuizamento, os juros serão a partir da data dessa parcela. Acho que antes eu acabei falando diferente, mas o entendimento é esse. Se eu marcar ocorrências vencidas e o lançamento aqui for após o ajuizamento da ação, os juros serão a partir dessa data aqui. Se eu marcar ocorrências vencidas e vincendas, os juros serão a partir do ajuizamento para as ocorrências vencidas e vincendas. Então, o que eu lançar aqui depois do ajuizamento, o juro de mora será desde o ajuizamento.
e a atualização a partir dessa data aqui. Espero que eu tenha sido claro nessa parte aí. Eu lançando aqui, mudando aqui em cima para calculado, ele vai abrir um novo campo aqui, que é a fórmula. Tá? Já que eu estou dizendo que eu quero que o sistema calcule essa verba com base em outras informações que já estejam registradas no sistema, ele abre esse novo campo aqui, fórmula. Para quê? Para que eu possa fazer a conta. Né? Então eu tenho uma verba aqui qualquer, por exemplo, horas extras, né? Que ela vai ser uma verba mensal, que a atualização vai ser a partir do ajuizamento para as ocorrências vencidas. E antes de eu falar mais sobre essa parte da fórmula, essa questão aqui dos juros também, ela é utilizada para cálculo de juros regressivos. Né? Se eu tiver juros mês a mês e eu marcar essa opção aqui, todos os juros que vencem, todas as parcelas que vencerem após o ajuizamento terão juros regressivos. Voltando aqui para a fórmula, para esse campo fórmula, é a conta matemática mesmo que o sistema faz. Ele pega uma base, ele divide essa base por algum número aqui que você vai definir, ele multiplica por um outro número que você vai definir e ele multiplica mais uma vez por uma quantidade que você vai definir. Então nós temos aqui 3 campos, né? Um divisor e 2 multiplicadores. E aqui em cima nós temos, na realidade, aqui uma soma. Né? Então nós temos aqui uma soma, um divisor, um multiplicador e uma quantidade. Nessa parte aqui, nesse campo que inclui esses 3 formulários aqui, esses 3 campos aqui, nesse grupo que inclui esses 3 campos aqui, você vai definir onde o sistema vai buscar a primeira informação. Então você vai definir, você quer que ele pegue lá no campo maior remuneração, você quer que ele pegue no histórico salarial, você quer que ele pegue um piso salarial que foi previamente cadastrado, você quer que ele puxe o salário mínimo, ou você quer que ele pegue um vale transporte, por exemplo. Então tem todas essas informações. O mais comum é que a gente pegue aqui a maior remuneração ou o histórico salarial. Se você escolher o histórico salarial, esse primeiro campo aqui são os tipos de bases cadastradas, né? Que é histórico, piso, salário mínimo. E aqui, a partir do momento dependendo do que você selecionar aqui, ele vai abrir um novo campo aqui para você escolher, dentro dessa base que você escolheu, os tipos que tem cadastrado já no sistema. Então, histórico salarial, ele só vai mostrar nesse campo aqui os históricos que eu tenha cadastrado lá na tela de histórico salarial. Então, se eu vier aqui na tela de histórico salarial, eu tenho 2 históricos salariais cadastrados, última remuneração e salário base. Então, são esses 2 históricos que vão aparecer nesse campo de histórico salarial aqui. Notem que eu saí sem salvar e ele voltou às configurações originais. Aí aqui eu posso escolher, por exemplo, um salário base e ele me pergunta aqui se eu quero proporcionalizar, ou seja, se eu quero que esse salário base, essa base que eu lancei lá, seja proporcionalizada aos dias efetivamente trabalhados. E aqui do lado tem mais 2 campos que ele vai mostrar aqui alguma verba que eu já tenha cadastrado e que eu queira somar essa base aqui. Por exemplo, eu cadastrei aqui, eu peguei uma base salarial e aqui eu tenho uma verba que eu já tinha cadastrado previamente no sistema, por exemplo, umas horas extras, e ela vai aparecer aqui. Então não tem aqui porque eu não cadastrei nenhuma verba capaz de servir como base a outra verba. Mas se surgisse, se tivesse, ele iria surgir aqui e eu poderia somar. Então aqui eu tenho uma soma dessa base de cálculo aqui, mais essas verbas que vão surgir aqui desse lado. Então eu posso ter aqui uma última remuneração somada a um adicional de insalubridade, por exemplo. E esse campo integralizar, ele significa o contrário de proporcionalizar. Então, porque essa verba aqui, que eu escolho aqui, ela pode ter sido cadastrada, por exemplo, calculada, por exemplo, só por 15 dias.
Então ela foi calculada 15 dias, mas eu quero que ela integre a base aqui cheia no mês todo. Aí eu posso integralizar aqui ou não, dependendo da situação. Depois eu clico no maisinho aqui para acrescentar. O divisor, ele só vai aparecer aqui quando eu botar calculado, mas é porque ele voltou aqui, eu vou marcar de novo aqui, comum, mensal, para que ele abra aqui as possibilidades, outras possibilidades para o divisor, que pode ser carga horária. Que carga horária é essa? A carga horária que eu informei lá nos dados do cálculo, aqui nessa tela de dados do cálculo, parâmetros do cálculo. Lembre que eu marquei aqui, ó, carga horária 220. Então essa carga horária aqui que a verba vai puxar lá para fazer a conta. O divisor pode ser esse divisor 220. Então essa carga horária que ele diz aqui, essa carga horária que surge aqui em divisor, é a carga horária que eu marquei lá no campo de parâmetros de cálculo. Os dias úteis que ele vai buscar no calendário, né, de acordo com o que tiver sido registrado no sistema, ele vai buscar. E importado do cartão de crédito. Esse divisor ele pode ser importado do cartão de crédito. Isso eu vou mostrar no outro vídeo, porque é uma operação um pouco mais complexa e poderia tomar muito tempo desse vídeo. E por fim, você pode dizer quanto é o divisor. Por exemplo, se você marcou, você sabe que a carga horária ela é 220, aí você diz, eu já marquei 220 lá, eu posso só vir aqui informar e você informar um novo divisor 180, por exemplo. Então esse divisor é um número, esse informado é um número que você pode lançar na hora. O multiplicador não tem opções, é só você informar. No caso de hora extra, por exemplo, você vai botar 1,5, no caso de adicional noturno 0,2 e assim sucessivamente. A quantidade também, ela, assim como o divisor, ela nos dá aqui algumas oportunidades, tanto de informar a quantidade aqui, como de importar do calendário, como importar do cartão de ponto, que eu também vou mostrar que é a mesma coisa desse divisor aqui, né? Então tem essas opções, se eu marcar aqui importar do calendário, ele vai me dizer o que eu quero buscar no calendário, repouso e feriados, são repouso, feriados e ponto facultativo, dias úteis. Então ele traz todas essas oportunidades aqui. E por fim, aqui embaixo, a parte de valor pago. Como eu disse, toda verba, todo parâmetro de verba, ele tem essas duas bases, essas duas partes, né? A parte do valor devido, em que você faz, se você marcar um valor calculado, você pode fazer aquelas contas, e o valor pago, que é uma dedução, que é um valor que foi pago, por exemplo, ao reclamante. Então, se eu tenho um valor devido aqui de 3.000, eu posso lançar aqui embaixo um valor de R$500 para abater da conta do reclamante. Eu posso dizer se eu quero proporcionalizar ao período aqui da verba ou não, tanto no valor pago como no valor devido, né? O ideal é que, se você proporcionalizou o valor devido, você proporcionalize também o valor pago. Então, eu espero que tenham sido esclarecedoras essas informações, que possa ajudar no entendimento do sistema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.